Nasci na Maceirinha. Em que ano? 1937. E viveu sempre por lá? Não, vivo desde que acabei a tropa, praticamente, figurava a Marinha Grande. Fui trabalhar para a Marinha Grande, fui à procura de emprego, tudo que eu era alfaiate, tinha apelido de alfaiate, eu não gostava daquilo. Mas os primeiros anos da sua vida viveu na Maceirinha. Sim, sim. E como é que era a vida nesses primeiros anos? Bom, nem sei explicar, porque aquilo é um atraso de vida. Eu tenho um exemplo de um rapaz que ainda é meu parente, é filho de um primo meu, e que mora lá na Maceirinha desde o princípio. E eu uma vez estava na conversa com ele e disse-lhe assim, opá, isto aqui na Maceirinha, que é na Maceirinha, que é onde eu nasci, isto aqui na Maceirinha parece que está cada vez mais atrasado, esta gente está cada vez, eu já notava isso antes de sair de lá, mas agora nota-se mais. E ele deu-me uma resposta que me lixou. Vai assim, opá, eu sei porquê. É que os indivíduos que podiam contribuir para evoluir esta terra foram-se embora e tu és um deles. E é verdade. É verdade. Assim, meia dúzia de pessoas que podiam desenvolver aquilo de outra forma foram-se embora, foram para o outro lado. Eu vivo na Marinha Grande desde 1960. Lá na Maceirinha, as pessoas vivem sobretudo do quê? Qual eram as principais atividades ou ocupações? Tem a empresa de cimentos ali, o meu pai trabalhou lá durante muito tempo, e trabalhava muita gente lá. Tenho umas cerâmicas, trabalhava muita gente nas cerâmicas, e uma grande parte viviam da agricultura. O seu pai trabalhava nos cimentos e a sua mãe? A minha mãe nunca trabalhou, lá trabalhava em casa para dar de comer a 8 filhos. Ah, tinha mais irmãos. Éramos 8, agora somos só 3. Sim. Somos só 3, 3, 4 com a minha irmã. Se era só uma rapariga, Não, já. 3 já com a tua irmã. És tu, o António e a Delmira. Ah, pois tu já não és de outra geração. É isso, é. Na sua casa, na sua família, ouvia-se falar de política? Não, ali em casa não, porque o meu pai nunca foi assim muito de entrar na vida dos outros. E a política é um bocado isso, é entrar na vida dos outros. É claro que às vezes esses outros até têm razão, não é? Como a gente sabe. Mas não, procurava-se não entrar, não se discutia política. Não. E de resto, ainda por lá, na casa familiar, como é que eram as condições? Portanto, certamente ainda não haveria luz nessa altura. Como é que eram as condições de vida, as casas? Bom, era tudo muito mais atrasado, não é? Aquilo era diferente. Hoje as coisas evoluíram um bocadinho, não é? Mas mesmo assim podiam evoluir mais, porque há muita gente na Maceirinha que não se dão uns com os outros. Há muita gente dessa. Não se dão porque tiveram uma zanga, tiveram um conflito, tiveram um problema qualquer. Não se dão. Mas na altura, em casa do teu pai, já havia luz? Ou não? Já havia luz quando eu de lá saí, já havia luz, mas não havia televisão, não havia telefone, não havia... Isso foi aparecendo mais tarde. Mais tarde. E dos seus irmãos e o senhor, tiveram a possibilidade de estudar? Sim. Ou tiveram que também ajudar os pais? Sim, toda a gente teve que ajudar um bocado os pais. Eu não estudei porque o meu pai mandou-me aprender alfaiate. Pronto, então não podia ser. E só os dois mais velhos é que fizeram um curso industrial e outro curso comercial na Escola da Marinha. As irmãs não estudaram? As irmãs é só uma. A sua irmã não teve essa possibilidade? Não, fez a terceira classe. Ah, então ainda estudou. Ainda estudou qualquer coisa. E como é que os seus irmãos, portanto, iam para a escola, foi aprendendo o ofício, e o ofício era lá na Maceirinha ou tinha que ir para o outro lado? O meu pai trabalhava na empresa de cimentos
E nós fizemos a escola toda numa escola da empresa de cimentos. Que era mesmo própria da empresa, só para filhos de operários. E foi lá que aprendeu o ofício de alfaiate? Não. Fui aprender o ofício de alfaiate, aprender. Mais ou menos, fazer qualquer coisa, porque o indivíduo para quem eu trabalhava, que era meu primo, éramos primos direitos, fazia mais velho que eu, e ele também nunca foi muito de ensinar. E é aquela... que, aliás, eu sempre tive uma certa aversão aos alfaiates, porque os alfaiates, todos os que eu conheci, procuravam não ensinar os outros. Procuravam retrair-se quando era preciso dar uma explicação. E que motivo é que acha porque é que isso acontecia? Era o egoísmo, porque se o outro gajo souber mais do que ele, sobe. E depois de ter estudado, qual foi o seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi a trabalhar de alfaiate. Sim. Depois fui à tropa e quando vim da tropa estabeleci-me em casa a fazer os serviços que sabia fazer. De alfaiate. De alfaiate. Mas sempre com a ideia de largar aquilo porque eu não gostava daquilo. E acabou por largar? E acabei mesmo por largar. E depois dedicou-se a fazer o quê? Fui convidado para uma fábrica na Marinha Grande e, curiosamente... Fábrica de vidro. Uma fábrica de vidro. E, curiosamente, eu estava lá de má vontade porque eu sabia que era para empregarem um indivíduo e havia 5 concorrentes e desses 5 eu era o único que tinha só a 4ª classe, os outros tinham mais. De maneira que isso não dava jeito nenhum. Aquilo era uma empresa que era de certo modo governada por uns alemães que vieram para aí. Como é que se chamava a empresa? Era a Eviva. E o que acontece é que aquilo, para entrar lá, era preciso fazer um teste escrito e depois umas perguntas e tal. E eu estava descontraído porque sabia que não me iam escolher a mim. Quer dizer, tinha a 4ª classe, embora uma 4ª classe mais ou menos bem tirada. Os outros tinham os cursos da escola e eu pensei, como é que eu consigo safar-me aqui no meio desta gente? Éramos 8 concorrentes para admitir um só. Era só para admitir um. Qual é o meu espanto quando foi a escolha, escolheram a mim. E eu fui para lá trabalhar. Eu uma vez perguntei lá ao engenheiro porquê é que escolheram? Eu tinha a 4ª classe. Os outros tinham todos um curso ou meio curso, aquilo ali. E ele explicou que os principais conhecimentos nem é bem aquilo que se aprende na escola. É aquilo que cada um é capaz de desenvolver, mesmo que não se ensine na escola. E eu tinha a língua leve. Quando foi para a Marinha Grande, já tinha constituído família? Não. Só veio constituir mais tarde? Quando fui para a Marinha Grande, lá está a tal história. Também foi por concursos e eu só ganhei o concurso para entrar numa fábrica porque apanhei uns pontos a mais que os outros. Pouca coisa, quer dizer, também não era... As perguntas, os exames, não eram assim de grande dificuldade. Eram assim umas rasteiras, umas coisas e tal. Era preciso ter assim um bocado já de calo para poder responder. Então aí também foi por concurso e fiquei em primeiro lugar. E depois onde é que conheceu a sua esposa? Na Marinha Grande. Na Marinha Grande. Teve quantos filhos? A minha esposa. É este outro. Sim, foram 2 filhos. Constituiu família, depois diz para a Marinha, constituíste a família. Sim. Sim. Estabeleceu-se na Marinha Grande. Na Marinha Grande. Trabalhei numa fábrica de vidros primeiro. Chegaste numa fábrica de vidros, moravas numa república, não era? Podes contar também essa história. Ele morava numa república, para não estar a vir
fazer a distância tinha de um quarto Masseirinho. primeiro, mas e tal, depois tinha que ir e vir e tal, e dava-nos lugar um quarto, também não dava e tal, e um dia juntámos ali meia dúzia e alugámos uma casa e fomos para lá viver. Na altura era uma república, era assim que se vivia. A República de Xinguilha. A República de Xinguilha. Pois. Hoje em dia ainda existem as repúblicas dos estudantes, não é? Sim, sim, sim. E na altura eu lembro-me dele dizer que era para. Porque apanhava-se frio, aquilo era dias de bicicleta, ou de motorizada. Claro. E as condições de trabalho na fábrica eram boas? Sim, não eram más de todo. As condições, quer dizer, eu trabalhava numa secção de cronometradores. Era cronometrar o tempo dos operários, era uma fábrica de vidros, e era cronometrar o tempo dos operários para depois trabalharem a prémio, não fizesse mais peças e tal. Tinham-me dito, aliás, disse-nos, ou tivemos a informação que fez parte do movimento da JOC. Sim, sim. Como é que se aproximou desse movimento? Bom, isso ali era fácil, porque esse movimento era na Maceira, não era na Marinha Grande, era mesmo na Maceira. E eu fui, nem sei, alguém me puxou para lá, alguém me levou lá e tal, e acabei por ficar. Fiz parte daquilo durante muito tempo. E qual era o seu envolvimento? Quais eram as atividades? Ou tinham formação? Sim, tínhamos formação, que era o padre que dava alguma formação. E depois passei eu a dar também aquela formação que os padres não conhecem, que é a formação católica. De maneira que eu gostei daquilo. E era um movimento importante? Tinham muita gente? Não era muita gente, mas procurávamos aproveitar os que eram bons. Era um movimento mais para as lideranças? Sim, sim, sim. E na fábrica havia mais pessoas da JOC? Sim, havia, mas eram poucos. Sabe que a Marinha Grande, ali na zona, é a terra dos comunistas. De maneira que a rezar e essas coisas assim não é como é que... E a Joca então era na Maceira. A JOC era da Maceira, pertencia à JOC da Maceira. Na Marinha Grande há notícias de algumas greves que houve lá noutras fábricas, na Pereira Roldão e noutras. Sim. Vocês tinham conhecimento desses movimentos? Sim, tínhamos. Na fábrica onde eu trabalhei, numa fábrica de vidros, nunca houve movimentos desses, nunca houve. Mas nas outras fábricas havia lá de vez em quando, havia zaragata. Porquê? Porque nem todos estão de acordo com determinadas leis que alguém inventa, não é? E salários, não é? Salários e até outras coisas que são obrigadas a ter que saber, e alguns dizem que não é preciso saber. Enfim, há contradições, muitas contradições. Mas havia mais conflito com os patrões nessas outras fábricas? Não, isso não havia. O conflito existia mais entre os próprios operários da fábrica e os patrões. Que havia dificuldade em se darem bem todos. Porque os operários queriam sempre ganhar mais qualquer coisa. E o patrão queria sempre dar menos. Aquilo havia ali uma... Bom, Mas na tua altura na Evima não havia... havia. Também havia essa discussão? Havia, e lembro-me que quando aparecia um chefe, um encarregado, a fazer uma pergunta, nós tínhamos de estar sempre de pé atrás. Eu sabia, quer dizer, a malta já sabia que aquilo podia ser uma rasteira. Nem sempre era, mas podia ser. Porque na altura que ele trabalhou na Evima, penso eu que também ainda não foi bem à altura das greves do Manuel Pereira Roldão, isso foi depois mais tarde, quando houve aquela quebra no trabalho das empresas vidreiras,
é que, estamos a falar aí nos anos 80, Acho que nos anos 70 ainda 70. e 60 também houve. 70. Portanto, a fábrica depois foi nacionalizada. sim. Eu fui para a IVIMA, eu fui trabalhar para a IVIMA em 1959, no fim do ano, 1959, portanto, da tropa. Fazia parte do sindicato Sim, fiz sempre parte do sindicato. e os sindicatos tinham uma presença forte naquele meio. Não tinham bem como a gente queria. Era o sindicato dos vidreiros O sindicato de vidreiros. de Leiria. Sim, havia o sindicato, mais tarde, eu trabalhava numa fábrica de vidros, que era na IVIMA, e eu fazia parte do sindicato dos empregados de escritório. E os sindicatos tinham força para conseguir negociar com os patrões e conseguirem alcançar as vossas reivindicações? Sim, às vezes. Mas eram, na maior parte das fábricas, eram criticados os sindicatos. Criticados pelos patrões. Não, os patrões e até por alguns empregados, que eram lacaios dos patrões. E é disso. E além dos aumentos salariais, quais eram as principais reivindicações que queriam, que pediam? Pouca coisa. Aquilo ali, naquele tempo, era o que o patrão lhe apetecesse, era o que o patrão quisesse. Quem não tivesse bem, que se fosse embora, porque havia muita gente para começar a trabalhar. Mas, Agora, o que é esquisito é que eu trabalhei numa fábrica que ainda lá existe, que era a IVIMA, e fomos 8 a fazer testes para ser escolhido. E era escolhido um só. Por isso é que eu não tinha grandes esperanças, não tinha esperanças nenhumas de ficar lá, porque eram 8 e eu era o que tinha menos habilitações literárias. Eu tinha a 4ª classe. Os outros tinham curso industrial, curso comercial, mais qualquer coisa. Mas isso foi quando foste para a admissão? 1959. Foi quando foste pois, admitido, quando começaste a trabalhar em IVIMA. Depois de lá trabalhares é que pertenceste também ao sindicato. Já lá estavas a trabalhar. Também pertencia ao sindicato, depois pertencia Ainda estiveste lá a trabalhar quantos anos? Na IVIMA? sindicato. Na IVIMA? Tive 7 anos só. 59. Para só mesmo. Tive de trabalhar numa fábrica de moldes. Depois foi para uma fábrica de moldes. também na Marinha Grande. Qual era essa fábrica? Só mesmo a Sociedade Industrial. Sociedade Metalúrgica Marinhense. Sociedade Metalúrgica Marinhense. Aí passou para os metalúrgicos. Foi, mas passei os meus a trabalhar no escritório. Porque na IVIMA eu trabalhava na secção da racionalização, que era a cronometrar Sim. o trabalho e tal para dar prémios. Aqui e ali. E como é que as condições na outra fábrica eram melhores ou eram parecidas? Não, na primeira. Não, na segunda. Sim, Na Salmema? Na segunda era melhor Foste para a qualquer Salmema, era melhor qualquer Era coisa. melhor qualquer Por isso é que mudou. De qualquer forma, aquilo era também conforme o patrão se lembrava, conforme agradava aqui ou ali. Porque eu lembro-me, eu trabalhava na IVIMA e ganhava 2,2 contos por mês. E os meus colegas ganhavam todos mais qualquer coisa, porque em cada ano aumentava-se 50 escudos, 100 escudos e tal. Bom. E, entretanto, eu, uma altura qualquer, refilei, porque é que fulano há de ganhar mais tanto do que eu. Até que um dia pus o problema ao chefe. Isso tudo na IVIMA ainda. Na IVIMA ainda. Na IVIMA. Combinei uma reunião com ele e fui dizer, olha, eu, entretanto, sou capaz de me ir embora porque quando eu vim para aqui, eu disse quanto é que ganhava na IVIMA, era quanto eu ganhava lá, era 2,2 contos. Então foi quando passaste para a Salmema. Sim, para a Salmema, e eu disse, eu não me importo de ir ganhar o mesmo, porque eu venho fazer um trabalho que eu não conheço, eu venho aprender. Agora, eu vou fazer os possíveis por evoluir.
e espero que vocês façam os possíveis por me aumentar, por ver se eu mereço. Não, senhor, quando chegou ao fim de um ano, aumentaram-me 50 escudos por mês. E eu combinei uma reunião com os patrões, que eram 5 patrões. Preciso de uma reunião e tal. Claro, eu comecei logo, então, mas o que é que há? Olha, vocês podem pensar, tinham-me aumentado 50 escudos. Eu disse, vocês podem até estar a pensar que eu venho aqui para agradecer o aumento. Não é. Não venho agradecer o aumento. Também não venho dizer que é pouco, porque vocês é que entendem o que é muito ou o que é pouco. E eu, quando vim para aqui, disse, se eu entendesse que eu merecia, que eu exigia. Se entendesse não merecia, ou se vocês sabem mais disto do que eu, se entendessem, tá. Mas não venho agradecer o aumento. Venho dizer que quando arranjar outro emprego, vou-me embora. E porquê? Porque quando fui para lá, para a Somema, a empresa de moldes, que eu disse, pronto, eu venho para cá, eu sou ordenado, que era igual ao outro, porque eu não exigi mais, e um dos patrões, foi o Fernando Vicente, disse assim, você agora vai lá e vai dizer que vai mudar de emprego e tal, e eles aumentam qualquer coisa e você fica lá. Eu só lhe disse assim, tenho a impressão que o senhor me está a chamar garoto. Eu já fiz a tropa. Não sou nenhuma pessoa de grande idade. Mas estou-lhe a dizer que venho. E venho ganhar mesmo. Depois, é claro, passado um ano aumentaram-me 50 escudos. Foi pouco. E sentia que aquilo que ganhava dava para sustentar a família ou achava que era difícil? Eu era solteiro ainda, não tinha família. Mas depois lá continuaste na Somema, quando casaste ainda estavas na Somema. Continuei na Somema e aquilo foi zargado de vários lados lá, de várias condições. Porque aquilo era difícil de entender os patrões com um empregado que fosse um bocadinho reivindicativo. E eu não tinha dúvidas nenhumas, porque eu apreciava o trabalho, não tinha dúvidas nenhumas. Nós éramos 9 ou 10 funcionários a trabalhar naquela secção. Uns cronometradores, outros calculadores, outros mais coisas, menos coisas. Mas na Somema? Sim, na Somema. Depois na Somema. E eu tinha a noção que fazia o trabalho com consciência e que procurava evoluir. De tal forma que uma vez havia 2 empregados, que eram o Miranda e era o Lenin. Isso é na Ivima, isso foi na Ivima. Estás a baralhar as coisas. Foi. Na Ivima ainda. É Ivima. Já vamos na Somema? Trabalhava a Saprema, depois fui para a Somema. Era uma fábrica de moldes. Mas ainda na Ivima, uma altura qualquer, mandaram, havia dois cronometradores, que eram os 2 mais velhos, que normalmente iam cronometrar a lapidação. Tinha mais prática. Mas numa altura qualquer, mandaram-me à lapidação. Eu fui, não sei, a propósito, à lapidação cronometrar um indivíduo, que era o Augusto de Samora Guerra, nunca mais me esqueço. Mas era muito malandro, muito tamanhoso, e fazia de propósito para fazer que estava a trabalhar muito. Bom, era manhoso. E então, um dia qualquer, eu vi os outros a cronometrarem, o gajo a trabalhar e tal, e disse ao chefe, era um padrão, aqueles indivíduos que não trabalham como deve ser. E os cronometradores também não veem que eles estão a fazer ruim. Então vai lá você cronometrar. Mandou-me lá cronometrar um desses, foi o Augusto Guerra. E aquilo, a gente cronometrava, tomava nota dos tempos, em cada gesto, em cada movimento, em cada coisa, os tempos todos e tal, e depois aquilo tudo se tomava. E tinha que se dar uma velocidade. Se ele trabalhava muito depressa, dava-se 120, 130, 140. O que se dava mais era 140, era difícil dar 150. 150 é que é logo 50% a mais, não é? E eu fui lá
fazer uma cronometragem, aquilo estava lá a fazer a cronometragem. E eu fui fazer uma cronometragem, as obras que ele fez, tal. Mas eu vi que ele começou logo a fazer lenha. Era muita coisa e tal. E eu dei-lhe uma velocidade que eu entendi na minha consciência que estava certo. E nunca mais me esquece. Dei-lhe o máximo normalmente que se dava era 140, em casos muito excepcionais 145. 145 é 40%. 140 é 140 é 40% abaixo, ou 145 é 45% acima dos 100. E eu lembro que eu dei-lhe 120 ou 125, foi uma coisa assim. E aquilo deu uns valores que o homem, o operário, reclamou. Reclamou, isto não pode ser, e não. E ele disse assim, então, sem dizer nada, procuro que ele faça uma obra igual e mande lá um cronometrador com mais experiência do que eu. Aqueles que já lá estavam há mais tempo, costumavam, porque eu trabalhava, eu cronometrava mais na pintura, e isto era na lapidação. Então ponho-os lá a fazer isto, outro cronometrador a cronometrar isto para a gente ver na questão as diferenças. E assim foi. Eles foram lá cronometrar, deram 140, que era o máximo que se dava, mas os gajos tinham mais gestos do que trabalho. E eu tinha dado 120 ou 125, uma coisa assim. E o chefe chamou-me para dizer, você está a ver e tal, isto não sei o quê, E eu disse ao seu plano, isto só se consegue ver quem é que tem razão depois das contas feitas. As contas todas feitas, para ver qual é a média. E tenho a certeza absoluta que a média que eu dei a estes indivíduos beneficia-os mais a eles do que os 140 que eles deram. Davam sempre 140. Era 140, davam 140. Pois era uma forma. Era, o 140 era mais ou menos o máximo que se dava, às vezes podia-se dar 145. De maneira que ele começa a refilar e tal, e eu disse, então, mas mande lá, ver se sai uma obra igual àquela, e mande lá outro cronometrador para cronometrar, a ver o que é que dá. Mas isso foi uma situação. Foi uma situação. Foi e deu 140. Só que 140, depois de corrigido aquilo por 140 e o meu corrigido por 120, o meu era superior ao deles. Ele dava médias mais favoráveis para eles. Era uma forma de controlar o trabalho, na altura. Tinham que controlar. Mas isso não havia na Somema, não? Na Somema não havia. Não havia controle. Na Somema tu estavas no escritório, não era? Estava no escritório. Ele estava mais no escritório. Agora ali na IVIMA aquilo era complicado. Era diferente. Era complicado porque havia cronometradores que faziam aquilo assim, de qualquer maneira. Não havia tanto controle. Havia muito controle, mas também havia pouco controle. Assim. E na Somema trabalhou de que anos a que anos? Só mesmo eu fui para lá em 59 e saí de lá... Não, 59 não. 59 sim, eu vim da tropa no fim de 59 e fui ainda em 59 para a IVIMA. Para a IVIMA. Para a Somema. Para a Somema foi em 66 para aí. 60 e tal. Tiveste 7 anos, não é? 7 anos. Tiveste 7 anos na IVIMA. Foi 59, 66, 67. Sim. E ficou depois sempre ou... Não. Quando me apeteceu, quando comecei a chatear-me com aquilo, eu ia embora. Disse aos patrões, ia embora sem ter emprego. Andei a vender colchões, andei a vender tal. Mas o problema de... Não sei se isso ainda hoje existe, as cronometragens e o trabalho a prévio. Não, isso hoje em dia. E em que ano é que se casa? Eu casei em 1970. 72. 70. 70. Eu não estava lá, mas sei que foi em 70. 72 nasceste tu. Eu nasci em 70. Continuou pela Marinha Grande. Sim, continuei lá. Casou por lá, teve lá os filhos. Ficou lá sempre, depois na Marinha. Casou, eu nasci em 70, o meu irmão nasceu em 72, ele casou em 70. Fevereiro, não foi? Casaste em fevereiro de 70. Eu nasci em 70 ainda, em dezembro, depois nasceu o meu irmão em 72.
Não foi mobilizado para a guerra colonial? Não. Já não apanhou essa fase porque ele Apanhei. Houve indivíduos da minha idade que foram morrer lá e outros que foram e vieram. ainda apanhaste essa fase. Sim. Mas tive tanta sorte, que eu já na IVIMA, pronto, tinha a minha maneira de trabalhar, andava na IVIMA quando fui para a tropa, estava na IVIMA, pois. Não, estavas no alfaiate. Não, no alfaiate, larguei logo o alfaiate. Quando vim da tropa, larguei o alfaiate. Quando eu vim da escola primária, o meu pai mandou-me aprender alfaiate. Sim, mas do alfaiate foste para a tropa. Depois da tropa é que foste para a IVIMA. Sim, para a IVIMA. Depois fui e ainda continuava a fazer qualquer coisa em casa e tal. Uns trabalhos. Alfaiate. A guerra começou em 61, portanto estava na IVIMA. Sim, em E, portanto, 61. Em 61 estava na IVIMA. Estava. Mas o que é que acontece? Não foste chamado porquê? Eu Para a guerra. julgo que sei porque é que não fui chamado. Há uma altura qualquer que toda a gente tinha inveja que eu era um bom atirador. Tal, eu fazia trabalho. Pressão da área. Não é? Pressão da área. Não era porcentagem, não. Era manelica, é uma espingarda. Tem pouco mais força que a pressão de ar, mas é de bala. E então tive que aprender aquilo tudo e tal. E numa altura qualquer, Mas não foste para a tropa porque eras atirador? não, podia ter ido por ser atirador. Porque eu, quando foi nos primeiros tiros que eu dei, na IVIMA, estava na IVIMA, não é? Agora estavas na IVIMA. Estava na IVIMA. Não, eu não tinha ido bem, eu para a IVIMA depois da tropa. Na tropa, os primeiros tiros que dei, fiquei em primeiro lugar, fazendo pontaria. Depois começo a ver que eles eram chamados, os melhores eram chamados, eu começo a mandar tiros para o lado. Em uma altura qualquer, fomos fazer tiro aí para um lado qualquer, que eu não conhecia aquilo, da Marinha, ao pé de Montreal, não sei o que fazer tiro. E eu ao lado, tudo ao lado. De maneira que quando começaram a chamar os indivíduos para irem para o ultramar, os gajos tinham fraca pontaria, não iam. E eu era um deles. Eu virava tudo para lá. Então foi essa a razão, porque não foi para a guerra. Outra questão, é que depois, enquanto trabalhava, portanto, nesses primeiros anos, alguma vez teve atividade política? Sentia-se alguma rejeição em relação ao regime? Bom, eu fui sempre contra o regime, sempre um bocado contra o regime. Fui filiado no MRPP. Ainda me mandam de vez em quando umas mensagens para ir à reunião, não sei onde, eu já vou a caminho. Mas assim, grandes atividades nunca tive. Quer dizer, tinha as minhas teorias, tinha as minhas ideias, mas assim, entrar em força com determinadas atividades, não. Mas o que é que o fazia ser contra o regime, principalmente? Assim, os principais motivos? Porque normalmente os patrões eram do regime e pagavam mal. Pronto, isso era logo a primeira. E eu até reconhecia que dava o coirão ao manifesto e tal, que me esforçava por fazer render trabalho, e eles não reconheciam isso. E eu começo-me a danar com isso. E então, a altura qualquer, vou-me embora. Vou-me embora. Andei a vender colchões. Sim, mas na parte política... A parte política. Vender colchões já é parte política. Não, mas ainda fizeste parte do sindicato antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril também, não fizeste? Parte do sindicato, sim. Antes do 25 de Abril. Sim. Também não era fácil, certo?
antes do 25 de Abril era obrigatório, porque os sindicatos faziam parte Pois, não, do aparelho do Estado. Sim, sim, mas mas direção é que não. Eu fui da direção. Direção não era obrigatório. Fez parte de direção do sindicato Direção dos sindicatos dos empregados de escritório. escritório. E conseguiram alcançar alguma reivindicação? Nada de especial, porque os patrões eram teimosos como fora. Mas na altura tudo era muito. Portanto, mesmo que fosse alguns dias de férias, às vezes eram as férias ou horários de trabalho, não tinham reivindicações desse tipo. Era mais de salários, não era? Aquilo que tu te lembras, as reivindicações que havia. Regalias, Pois, então sempre havia também regalias, algumas regalias que reivindicavam. não, mas valia a pena. Eu não tenho pena nenhuma, não estou arrependido de pertencer à direção do sindicato, porque os patrões ao mesmo tempo também Também um tinham certo receio algum do gajo que respeito. era da direção. Este gajo é cuidado com ele. Tanto que eu tive vários problemas com os patrões, eram 5 patrões na fábrica de moldes. Tive vários problemas com eles, quer dizer, começaram, há uma altura qualquer que eles começaram a implicar comigo por tudo e por nada. E isso achas que era relacionado também por ser do sindicato? Sim, um bocado. Um bocado. E, por exemplo, na Marinha Grande tinha notícias da presença da polícia política, da PIDE? Não, nunca tive problemas desses, nem conheci malta que tivesse problemas desses. Eu creio até que nesse tempo em que a política estava mais ou menos a ferver, os políticos, os gajos que eram contra a esquerda, não se metiam lá. Tinham Lá receio. onde? Lá na Marinha. Sim, tinham receio. A Marinha foi sempre uma terra de esquerda. E reivindicativa e as PIDs entravam lá pouco. Pois. Só entraram em algumas fábricas em que houve greves e que teve uma intervenção mais Pois. musculada. Mas, de facto, aquilo naquele tempo era difícil um gajo ter uma opinião qualquer que fosse contra os gajos grandes. Era difícil. Era difícil, estava cheio para levar a empada, se pilhava. Pois, e muitos foram presos até. Pois, aqui perto tinham o Forte Peniche, que era uma prisão de presos políticos. Claro. Não conheceu ninguém que tivesse sido preso? Não, Lenin não chegou a estar lá preso. não. Não? O Lenin era comunista. Lenin era comunista. Sim. Ferranho, ele, o pai dele e os irmãos todos. E nunca foi preso Mas ele não ele? esteve lá preso. Não. Tinha ideia que ele tinha. Não, porque os gajos de direita, os que havia, também tinham medo. Tinham medo da cachaporra, pelo menos. Podia acontecer. E depois como é que viu, chegar o dia 25 de Abril? Como é que foi depois a Revolução? Estava à espera? Foi inesperado? Foi inesperado. Onde é que estava nesse dia? 25 de abril de 74. Sim. Na altura já se esperava, já estavas a ver que ia haver. Estava na Soema. Estava já a trabalhar na fábrica de moldes. Já estavas. E lá, quer dizer, falava-se pouco disso, que a malta tinha medo. Mas na altura já previas, já... Não, isso para ver não. Foi uma surpresa. Foi surpresa, foi. Isto, nesse dia então estava a trabalhar, foi trabalhar. Estava a trabalhar. Mas ouviram depois na fábrica as notícias Propaga-se. do movimento das Forças Armadas? E depois continuaram a trabalhar ou vieram-se embora? A quem? Os operários Não, continuar a trabalhar. não foram festejar? Houve um ou outro, creio eu, lá na fábrica onde eu trabalhava, creio que não, mas houve um ou outro noutras fábricas que acabaram por lhe arranjar problemas e arranjar maneira de ele ser despedido. Ou se despedia ou mandavam embora ou qualquer coisa. Porque eles não tinham paciência para aturar um gajo.
um gajo de esquerda. Ali na fábrica em que trabalhava, no 25 de Abril, portanto, soube pelos seus colegas, depois, e nos dias a seguir, portanto, até ao 1º de Maio, como é que foi a relação com os patrões? Não era nenhuma. Não houve agitação? Não, porque enquanto que os operários tinham medo de se meterem em discussões dessas, os patrões também tinham. Mesmo a seguir ao 25 de Abril? Sim. Porque há gajos malucos, não é? Já havia gajos malucos que eram capazes de dar um tiro num gajo. Se houvesse isso, tanto acontecia da parte do operário como da parte do patrão. Se a coisa não lhe agradasse. Mas ali nunca aconteceu. Mas era perigoso. Era perigoso discutir política. Mesmo depois do 25 de Abril? Depois do 25 de Abril era perigoso discutir política. E durante estes primeiros tempos a seguir ao 25 de Abril, participou em alguma manifestação, em algum acontecimento político? Não, a única coisa que tive foi uns indivíduos lá na fábrica, que era uma fábrica onde trabalhavam 1000 e tal operários, nas várias secções. Mas isso era na IVIMA, estamos a falar já depois do 25 de Abril, era no São Bento. Pois. Se participaste de alguma manifestação? Não, lá não se podia participar. Se podia participar que os patrões eram sacados. Mesmo depois do 25 de Abril não tiveste qualquer intervenção? E se eles soubessem que o gajo que se metia nisto ou naquilo, que era qualquer coisa contra os patrões, haviam de arranjar maneira de o pôr a andar. Mas houve fábricas em que os operários tomaram conta da empresa. É provável, Pois. não tenho conhecimento assim, concretamente de uma fábrica dessas. Não houve fábricas depois ocupadas? Na altura falou-se nisso, mas eu concretamente não conheço mesmo uma fábrica onde isso tivesse acontecido. E greves não houve logo a seguir? Greves também não. Greves mais tarde houve greves. Mas a malta também tinha medo de fazer greves. Mas depois do 25 de Abril, bem lá também, Sim, sempre mesmo. todos os moldes também não era tão problemático. Mesmo depois do 25 de Abril era perigoso fazer greves porque toda a gente tinha medo. Não é? Mas o medo era de serem despedidos? Não, medo da oposição do patrão. Não é? Pois, e podia dar ao despedimento. Não é? Pois. Havia sempre o receio. Pois. Depois, quando a seguir ao 25 de Abril, começaram a aparecer os partidos, já tinha dito que se tinha aproximado do MRPP, como é que participou em alguma ação de campanha? Como é que foram as primeiras eleições depois em 75? Nada de especial. Eu reunia com eles aqui em Leiria, de vez em quando eles convidavam para ir e eu reunia com eles, mas nunca fui muito ativo na política porque eu tenho alguma dificuldade em concordar com teorias de certos indivíduos que julgam que são os senhores por causa de saberem discutir 2 ou 3 pontos de política. E então nunca me mostrei muito com essa gente. Era um ativo bancado. Durante aqueles primeiros tempos, portanto, 74, 75, portanto, 75 houve as legislativas, em 76 houve a Assembleia Constituinte. Portanto, como é que acompanhou e depois a evolução da democracia em Portugal? Portanto, desde o fim da ditadura, como é que acompanhou? Foi com entusiasmo, receio? Não acompanhei. Tive sempre as minhas ideias, mas procurava não me manifestar. Porque eu ia aos arames e nervava quando alguém dizia isso está errado, você sabe o que está a dizer. E eu dava-me vontade, enfiava uma lampada na tromba. E então não me metia nisso, não me metia muito nisso. Até que às tantas mesmo do MRPP, não é partido? MRPP. Eu fui filiado, mas depois deixei isso, abandonei isso. Logo, mas não concordava muito com ele, não concordava. Mas afastou-se logo nos inícios ou ainda se manteve muito tempo no partido? Não mantive muito tempo, não. Mantive pouco tempo.
E eles ainda hoje têm lá o meu nome, mandam umas mensagens a dizer que há um jantar aqui, há reunião lá. Leio aquilo e digo, a senhora já vou a caminho. Não, nunca mais me meti na política. E como é que acompanhou depois, mais tarde, o 25 de novembro? Houve aqui algumas questões em Montreal. Pois, eu não participei, quer dizer, não participei ativamente disso. Não, quer dizer, sei que isso se passou, que teve esses problemas todos e tal. Mas recordas-te disso? 25 de novembro? Recordo, 25 de novembro, sim. E 25 de abril, recordo-me perfeitamente. E mesmo antes disso, houve aqui em Leiria, na cidade, pelo menos na Marinha Grande, não sei se tem ideia de ter havido, mas em Leiria houve ataques a sedes dos partidos de esquerda, do PCP, enfim. Na Marinha Grande não houve tumultos? Não. A Marinha Grande, os indivíduos que eram políticos, mesmo conscientes, não se metiam em zargatas. Os que se metiam eram aqueles gajos que pensavam que percebiam alguma coisa daquilo. E de vez em quando faziam as neiras. Agora os outros que eram conscientes e sabiam como era, caladinho é melhor. No próximo ano vai-se celebrar 50 anos já do 25 de Abril. É verdade. Passados estes 50 anos, o que é que considera que foram as conquistas mais importantes nestes 50 anos? Bom, as conquistas mais importantes, creio eu, que foi a liberdade de expressão. É o mais importante. Cada um pode dizer o que é a sua ideia acerca de política, que já ninguém o chateia. Mas, assim, outras coisas mais importantes é a liberdade. A liberdade é uma coisa importante. Mas, não sei, também nunca mais me meti assim. Mas acompanhaste a evolução dos tempos. Acompanhei. E antigamente não se podia dizer nada e hoje pode-se dizer. Hoje também é um exagero, toda a gente diz tudo e também não. Mas considera que é importante continuar a celebrar esta data? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que é importante. É uma passagem do regime de um regime para o outro. Foi acabar com o regime de Salazar, que não estava cá a fazer nada já. Portanto, recorda com gratidão essa revolução. Sim. Tem memórias boas desse tempo. Boas dos tempos de agora e tens memórias também dos tempos de opressão e da repressão dos tempos antigos, não é? Porque, pronto, ele falava de coisas que... E não é só isso, eu tenho memória também quando, de vez em quando, em casa, nós éramos vários irmãos, começávamos a discutir em casa e o meu pai ia aos anos, quando começávamos a discutir, porque eu entendia que era mais assim, sabe, em matéria de política. E o meu pai entendia que isso era perigoso, estar a discutir política. Havia os gajos que estavam presos, havia os gajos que levavam cachapora aí num canto. Portanto, o seu pai achava que era melhor estar longe da melhor política. é deixá-los andar, porque o meu pai era um indivíduo que procurava não fazer mal a ninguém, mas ai do gajo que lhe fizesse mal, ele levava cachapora. Levava cachapora. E então lembras-te do regime anterior, que era aquele regime de repressão, de opressão. Mas lembro-me disso, Pois. Aqui Leiria, como há pouco falámos, tinha pelo menos aqui um símbolo dessa repressão, que era a cadeia de Peniche. E houve alguns episódios depois em algumas fábricas da Marinha Grande, tenho ideia que na Pereira Roldão e noutras, em que houve situações por causa das reivindicações dos operários. Datas, uma era desta opinião, outra era daquela. Lembro-me de um episódio, uma vez que se fez uma reunião qualquer, uma festa qualquer na Marinha Grande. Mas isso antes do 25 de Abril? Não, depois do 25 de Abril. Logo a seguir ao 25 de Abril. Eu creio que tinha se dado 25 de Abril há pouco tempo. E estavam lá uns indivíduos, nós estávamos ali ao pé do posto de gasolina da Shell, e estava eu, mais o pai do Lenino, que era um comunista de primeira apanha, não é? Ele e os filhos todos.
E ele sabia que eu inclinava para aí também, embora nunca tivéssemos reunido uns com os outros, nem discutido com isso. E estavam lá uns indivíduos de Rio Maior, e de Rio Maior tinham fama de ser, fascistas, de primeira apanha. Não era que ele chegou lá, estávamos ali 3 ou 4 no meio e tal, e ele chegou lá, vocês, alguém consiga desenrascar, porque não me lembro bem o que era, mas creio que era isso, era o depósito de gasolina que tornava qualquer coisa. E ele ia para Rio Maior, tinha que ter uma vasilha para levar gasolina, porque senão acabava-se no caminho e não tinha. Precisava de uma vasilha e tal. Eu tinha um Jarrican no carro, e tinha o carro ali perto, e disse, espera aí que eu vou ali ao meu carro. Trouxe um Jarrican de 10 litros, Jarrican de plástico, de 10 litros. Eu tenho isto aqui, se eu quiser levar. Pá, isso é porreiro e tal. Então, e depois como é que eu lhe entrego isto? Como é que eu lhe dou isto? Não entrega, deixa ficar por lá, fica com ele. Então, mas isso é assim, nós aqui somos assim. Eu sabia que ele era de Rio Maior, e Rio Maior era um gajo de direita e tal. E o pai do Lenin, quando ele se foi embora, vai assim, porra, você fodeu, nós somos assim, nós aqui somos assim.